capítulo de hoje da Rota do Leite, nós vamos conhecer a propriedade do agricultor Claudino Reichel, aqui na favela interior de Canguçu. E vamos falar sobre a gestão na propriedade rural. Fique ligado, a nossa Rota do Leite está começando. Bem, a gente produz leite há cerca que a gente assumiu a propriedade há cerca de 20 anos, 23 anos, mas a propriedade produzia leite há bastante tempo, em 1960, 70, aí depois parou por algum tempo e o que eu tenho na memória é em 89 se começou a produzir de novo e desde então tem tido a continuidade. Primeiramente ela estaria esteve junto com outras atividades, né, características aqui da zona rural, né, e depois devagarzinho a gente foi se profissionalizando, né, na atividade, né, sempre evoluindo em produção, né, em cada ano, e aí está se chegando hoje a em torno de 30 mil litros mês, que é o que a gente definiu que seria assim o limite de produção da propriedade em virtude da capacidade de produzir volumoso, né? Então a ideia é estabilizar agora, talvez conseguir agregar algum outro negócio junto ainda, mas sempre com leite, com atividade principal, mas seria, por enquanto, né, o objetivo, né, estabilizar em 30 mil litros mês. Né? Qualquer atividade rural exige, logicamente, um controle financeiro. Mas a atividade leiteira, como todos nós sabemos, é uma atividade que oscila muito a parâmetros de mercado e necessita, então, de um excelente controle, não só no campo, na produção, mas também um controle financeiro. É muito importante esse controle, essa gestão da propriedade como uma empresa, né, Claudino? Sim, é importante. Por uma série de fatores que acontecem, né, por ele ser a disparidade de preço entre uma época e outra, né, tudo influencia, né, tem os grãos que você adquire, o preço do leite, né, então você tem que ter um bom controle para poder se planejar alguma coisa em torno de investimentos, porque o que acontece muito, né, vamos dizer que as pessoas às vezes falam que a atividade ela não está pagando tá dando prejuízo, não está pagando o trabalho e os custos. Muitas vezes isso as pessoas fazem investimento além da capacidade de produção, né? Então acaba realmente, né, apertando a contabilidade bastante da propriedade, mas o planejamento, os números, né, em dia, né, facilitam bastante a vida do produtor. Há de se ter um controle muito preciso do custo fixo, né? Sim. Para chegar no resultado compensador no final, né? Isso, sim, no leite são muitas variáveis, né, que entram na atividade, né? Vamos dizer que há alguns meses do ano até que você às vezes você trabalha com prejuízo, né? Porque esta época que a gente tem agora, né, de trabalho de confeccionar a selagem e implantar a pastagem, né, ou alguma outra forrageira de inverno para servir de volumoso, é uma época que despende bastante, né, no custo, né? Então as pessoas às vezes 2 meses por ano até seria normal o resultado negativo, mas a atividade em si você analisa ela, né, em 12 meses, né? Então e tem sido assim na região os últimos anos, pelo que os números nos mostram, né, ele tem sido compensador, assim, né? Ele deixa uma margem, né, em alguns anos maiores, né, outras menores, dependendo de todas as variáveis, né, do custo dos suplementos ou do preço do leite, né, no final, que tudo entra, né, mas ele em geral ele tem deixado, né, em anos ruins 10, 15%, em anos bons, né, 30, 35%, né? Então você tem que é uma atividade contínua, né? Então você tem que analisar um período mais longo, né? E no momento também é importante, né, assim você ter um pouquinho até para mensurar
o momento que a agricultura e a pecuária estão vivendo agora, né? Que é acho que eu ainda sou novo para falar em história, mas eu não me lembro de ter sido um momento assim tão excepcional para a agricultura e para a pecuária como se está vivendo hoje, né? Vamos dizer que uma coisa é você ter 30% ou 25% de retorno num valor X de preço do leite. Outra coisa é você ter 20%, 25% num valor bem maior, né? Então o resultado, o líquido no final, ele é compensador, né? Essa gestão da propriedade, logicamente, como toda empresa rural, o produtor deve ter um cuidado com o capital de giro, né? Falaste que tem momentos que o valor é baixo, que se trabalha com prejuízo, e tem momentos que o valor é bom. Muitas vezes o produtor diz que não compensa porque ele está descapitalizado, ou seja, ele gastou o dinheiro no momento bom, né? Ou seja, ficou sem capital de giro. Isso é importante, né? É importante, vamos dizer que o momento que a gente está vivendo agora não é, ele está excepcional, mas não é de você pensar que ele vai continuar assim, né? Então seria a hora de poder se capitalizar um pouquinho, porque a fase mais apertada do negócio, mais de custos, os custos estão altos nesse momento, né? É importante dizer, acho que nunca estiveram tão altos, né? Mas assim, o preço médio do leite também nunca esteve tão alto também, né? Então o momento é de bastante cautela, né? Então e tentar fazer um pouquinho de reserva porque tá tudo, o mundo hoje tá tudo muito incerto, né? Ninguém se arrisca a fazer uma previsão para o que vai acontecer. Então um pouquinho de caixa seria importante para ver para esperar o que vai acontecer daqui para frente, né? É através de uma planilha do Excel que é feito o controle aqui da propriedade do Claudino. Esse controle de custos, mas também ele tem um programa, um software que trabalha a composição alimentar do rebanho, que também auxilia muito na redução de custos, né, Claudino? Sim, bastante. Vamos dizer que você trabalha com as vacas recebendo o que realmente necessitam. Não há desperdício, né? Nem você dar alguma ração a mais para uma vaca que não precisa a quantidade, né? Então ela come, a gente insere, quem faz isso para a gente é o Reginaldo da Emater. A gente faz a medição do leite, né? E manda para ele os dados e manda a quantidade de volumoso que a gente tem à disposição da vaca, né? Então aí dali o programa que ele tem, acho que chama Bovitera Leite, que a Mater usa, eles jogam ali dentro e ele dá a quantidade de ração de mineral, de ração de cada animal precisa, né? Então a gente faz isso, separa em lotes, né? Então de paridade mais ou menos de produção, e acaba vindo a fórmula da ração para cada lote, havendo assim não desperdício. E o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu uma estabilidade de produção ao longo do ano. Não, vamos dizer que tu não tem mais aquela entre-safra que chamam, que as vacas, porque a entre-safra, na verdade, o que acontece? É a falta de um volumoso, ou a falta de ração, né? Só que o programa ele faz isso, né? Então o ano todo você, em épocas de menos volumosos, se acrescenta um pouquinho mais de ração, né? Então a vaca você acaba conseguindo explorar ao máximo o animal, né? Então e também não há desperdícios, né? De ração e assim. Usando esse método, tu potencializa aqueles animais que realmente têm potencial e não coloca dinheiro fora, entre aspas, naqueles animais que não têm tanto potencial. Nessa tua planilha do Excel, quais são os critérios, os itens que são tratados aqui? Eles estão você consegue colocar tudo que você gasta na atividade, né? Desde a ração, os minerais, os grãos, né? O que você usa na plantação da pastagem, é uma planilha completa.
a mão de obra que a gente, apesar de ser familiar, a gente tem no custo do nosso litro, no custo operativo do nosso litro de leite, a gente tem mão de obra que a gente bota um percentual, né? E tá tudo aí, e você consegue fazer o custo operativo e depois tem uma parte de investimentos, tipo a compra de animais, máquinas e benfeitorias também, construção de benfeitorias, que você consegue depois o saldo, receita e despesa, né? Mas e no final lá você só coloca todos os dados ali e ele te dá o custo operativo, a receita por litro, né? Então é simples, prático, né? É fácil de manusear e te dá uma noção bem exata de como está a atividade, né? Um detalhe importante aqui na propriedade do Claudino é que todos os trabalhadores que são da família têm um salário, né? Isso é importante para o controle financeiro, né, Claudino? É importante porque, vamos dizer que em determinadas épocas que você se remunera, né? Então o seu trabalho que você faz, vamos dizer que mesmo a um determinado mês a margem foi apertada ou não deu, mas o seu trabalho foi remunerado, né? Então não é que você não, tipo em qualquer outra atividade, né? Então essa é uma parte importante, principalmente para os jovens, né? Vamos dizer que os nossos filhos hoje eles ajudam na atividade, mas eles têm uma remuneração por isso, né? Então é uma coisa importante até para motivar eles que a gente trabalha e um dia a gente vai passar para eles, né? Então já motiva eles a fazer parte da atividade também, né? Isso também evita aquela velha história, né, que o produtor pega o que sobra e gasta, né? Aí tu, tendo salário, tu fica sempre com uma reserva, né, um capital de giro. Isso, é uma coisa que você consegue, você trabalha, né, sabendo que você vai ganhar alguma coisa no mesmo que a atividade não tenha dado, que você vai ter o seu salário, né, assim, no final do mês, né, é importante, sim. Diego, quais são os fatores indispensáveis que o produtor deve observar no controle, na gestão da propriedade rural? Então, uma questão hoje, como a gente já vinha conversando aqui na propriedade do Claudino, essa parte de gestão e planejamento que ele tem, né? E hoje é indispensável em toda a propriedade de leite essa parte, até para ela se tornar viável, né? Então, até para o produtor continuar investindo dentro da propriedade também. Alguns passos importantes que o produtor sempre deve observar dentro da propriedade essa questão de anotação, né, dos custos, né, que ele tem dentro da propriedade, até da produção, né, que ele vem a ter. E alguns controles são muito importantes hoje dentro da propriedade, né? Entre um deles que a gente sempre deve destacar é a questão do controle leiteiro, né? Esse controle leiteiro, o produtor faz a medição, né, individual do leite pela produção individual de cada vaca, né? E ali em cima, esse produtor ele joga a quantidade, né, fornece aquela quantidade de alimento, né, de ração, de silagem, de feno, que for, para aquela produção daquele animal, né? Então hoje o produtor pode trabalhar de 3 para 1, né, de 4 para 1, litros de leite para cada quilo de ração, né? Então isso é um ponto muito importante, né, porque aquele animal que está num teto de produção alto, ele quer uma alimentação melhor, né? Quer uma produção de ração também ser observado para esse animal. Outra questão é o produtor cuidar essa questão do controle reprodutivo, né? Taxa de inseminação, isso é muito importante também. A propriedade, né? O produtor ele tem que ter esse controle, né? Tem que ter o número da vaca, o nome do animal, o dia que esse animal pariu, né, a próxima inseminação, esse controle, quando é que ele vai fazer a secagem dessa vaca, né, quando é que essa vaca vai ter uma previsão de parição, isso é muito importante também, porque hoje tanto o controle reprodutivo, né, ele vai interferir, vai ter um impacto muito grande na produção final, né, nessa produção de leite também. Outra questão que o produtor também pode se atentar ter um controle individual, tipo assim, de taxas, né, de morte, às vezes, de animais na propriedade, né? Esse animal morreu de quê, né? Vai anotando, né?
identificando, às vezes, qual é a doença que está causando, né, dali a pouco, uma grande parte de morte desse animal dentro da propriedade. E o produtor também pode fazer esse tratamento, né, ou ver qual é essa doença que o produtor está fazendo também. Um dos fatores indispensáveis para o crescimento aqui da propriedade do Claudino e para a produção dele é o controle alimentar. Ele trabalha com um software que controla a alimentação individual dos animais, evitando uma curva muito acentuada na produção nos períodos de entre-safra, né? Isso é muito importante que o produtor comece a usar esse tipo de tecnologia. Claro, com certeza. Aqui o Claudino ele já vem trabalhando, né, com esse programa e a gente vem conversando com ele e até acompanhando a propriedade, né? A gente vê que a propriedade dele vem mantendo, né, numa produção estável durante o ano. Ele também, na questão financeira, né, se torna a propriedade mais viável também. E ele vai jogando, né, nesse programa também que ele tem, essa questão de quantidade de ração, mas também a questão da proteína da ração, né? Porque hoje o produtor ele pode ter uma mudança de faixas, né, de proteína de ração durante a época do ano, né? A gente está agora num período de entre-safra, né, se tem pouca pastagem, né, o produtor se eleva um pouco mais a proteína, né, para tentar não ter essa queda tão brusca, né? E mais para frente, quando vê o produtor vai ter uma pastagem de azevém, a proteína se eleva desse pasto, ele baixa o custo da ração e aumenta a produção de leite, né? A gente imagina assim, não é só ligado na produção, né? Essa questão do controle que o Claudino vai ter, ou que o outro produtor vai fazer, vai também interferir na reprodução, né? Esse animal vai emprenhar, vai ter um ciclo, né, uma aparição por ano, né, que é o que se busca hoje dentro da propriedade também. Então, além dessa questão de produção de leite, né, se vê essa parte reprodutiva, né, que hoje tem um impacto muito grande. E além disso, que nem o Claudino a gente já tinha comentado, essa produção dele não tem essas oscilações tão fortes, né, como se não teria com esse manejo que ele está tendo aqui na propriedade também. Nós chegamos ao final de mais um episódio da nossa Rota do Leite, mostrando um pouco da cadeia produtiva do leite aqui na região sul do estado. Nós voltamos na próxima terça-feira. Um forte abraço e até lá!